Olá pessoal, estamos aqui na gravação do nosso PlanejaCast, o planejamento patrimonial em forma de podcast. Hoje estamos com a Giovana Marcondes, com o Nil Simon Wokoff, nosso grande planejador de Curitiba. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que envolve o planejamento patrimonial. Vamos conversar, Giovana, o que é o tal do planejamento? Por onde começa? Vamos colocar assim, para ver se as pessoas conseguem já captar de início essa mensagem do planejamento, do que a gente quer levar para as pessoas com esse podcast. Acho excelente. Doutora Sardino Concesso, você não se apresentou, mas vou fazer aqui esse papel de te apresentar. Bom, o planejamento patrimonial, ele nada mais é do que uma organização da sua vida, né? Não só do ponto de vista patrimonial, mas também sucessório, e em vida e em morte, organizando para você e para sua família, para os seus descendentes, dos seus herdeiros, e pensando da melhor forma, otimização tributária, ferramentas societárias, para a gente conseguir deixar tudo em segurança e para o seu patrimônio que você tanto trabalhou para ter e para acumular, seja utilizado da melhor forma. E que a gente não tenha aí um herdeiro, porque a gente já tem o sócio, o fisco como sócio, a gente não tenha o fisco como herdeiro também do patrimônio. Boa. Qual que é a sua visão, Nil Simon, sobre o planejamento? Na verdade, eu acho que a Giovana resumiu muito bem, mas o objetivo, eu acho que o principal objetivo de quem procura fazer um planejamento é se reestruturar, às vezes, né? Não é só, eu quero destinar esse patrimônio para determinado fim, ou destinar esse patrimônio para os meus herdeiros de tal maneira, mas não só isso, mas é se reestruturar também, buscando otimizar resultados, né? Excelente. Esses resultados a gente encontra daí a nível tributário, né? É o principal escopo, na verdade, quando você faz um planejamento, você deve olhar também essa questão tributária. Lógico, não existe milagre. Em matéria tributária não existe milagre, né? Sempre vai existir alguma incidência, né? O que a gente tem que ver é que dentro da legalidade, o que a gente pode fazer para reduzir essa carga tributária? Que no Brasil, na verdade, a gente vive um manicômio tributário, né? Verdade. Essa semana, ontem, na verdade, recebi um mailing do STF dizendo que eles vão rever a incidência do ITBI, o momento da incidência do ITBI. Já estava julgado, né? Já estava julgado, já estava tudo certo, mas isso virou uma bagunça, vamos rever. Então, até nisso a gente tem aqueles temas 796 que geram discussão. Algumas prefeituras interpretam de forma errada, a gente vai ter oportunidade de falar sobre essa questão. É excelente, o que vocês dois falaram, eu acho que o tripé do planejamento patrimonial engloba isso aí que vocês falaram. Na minha concepção, eu sempre explico para os nossos clientes e amigos que o planejamento ele envolve, a primeira parte é a organização patrimonial, como a Giovana bem falou, proteção desse patrimônio, questão tributária, que você bem ponderou, Nil, eu acho que ela é de extrema importância porque vai proporcionar, se for um planejamento bem feito, a economia, né, de tributos. Sim. Você já começa esse planejamento economizando, por exemplo, no ITBI. Se você fizer ele bem feito, né, você já economiza no ITBI, principalmente quando se trata de imóveis, né, nessa incorporação. E a questão sucessória, a gente não pode nunca abandonar ela. Então, esse tripé, né, proteção, tributário e sucessão, a gente sempre tem que analisar em conjunto. E não existe uma coisa importante, vou até perguntar isso para vocês acham que tem um momento certo para fazer planejamento patrimonial, sucessório? Existe algum momento? Porque eu escuto isso muito. As pessoas falam, eu acho que eu ainda não estou no momento. Existe esse momento? Todo momento é momento. Eu acho que você não escolhe momento. Você escolhe objetivo, traçar objetivos. Boa. Exatamente. Certo? Quando você escolhe momento, significa que você já deixou passar algo. Verdade. Certo? Quando você fica esperando o momento certo para fazer alguma coisa, normalmente esse momento já passou. A coisa que você deveria ter feito, ela já deveria ter sido iniciada lá atrás. Você já está olhando para o retrovisor, né? Já tá olhando pelo retrovisor. Exatamente. Então, se você escolher, eu vou deixar para fazer isso lá na frente você vai estar dando ré. Né? Olhando o retrovisor, como a Giovana disse. Então, assim, eu acho que não é uma questão de momento, é uma questão de... O próprio termo fala, né? Planejamento, na verdade, você está pensando no quê? Você está pensando em se estruturar para o futuro. Né? Independentemente de quanto você tenha, do que você tenha. Você pode partir do zero até, inclusive.
né? Mas tendo uma orientação de como fazer isso de maneira mais adequada. Porque, na verdade, eu acho o seguinte, não sei se vocês comungam da mesma opinião, o planejamento ele não é uma coisa imóvel, ele não é uma coisa estanque, que não sai do lugar. Deve ser. Nem deve ser. Eu fiz hoje e ele vai servir para o resto da minha vida no mesmo formato como ele foi concebido. Não, eu acho que ele vai se adequando à medida que a nossa vida também vai se modificando. Até porque os nossos interesses, tanto em termos patrimoniais como financeiros, familiares e familiares, inclusive, eles vão se modificando ao longo do tempo. Sim. A nossa estrutura vai se modificando, tanto em termos de condição financeira, quanto em estrutura familiar. Você vai tendo filhos, você vai tendo netos, enfim, você vai montando um negócio, adquirindo outro, e isso vai fazendo com que você tenha que se planejar nesse sentido todo de como você vai organizar isso. Mas o importante é você partir já antes de ter até isso tudo, de algum ponto, falando assim, ó, eu quero chegar em tal lugar. Tudo bem. Como que eu faço para atingir esse objetivo de maneira mais adequada possível e mais econômica? E eu acho que tão importante quanto olhar para onde eu quero chegar é olhar para onde eu tô. Então, acho que eu gostaria até de saber como que você pensa nesse sentido, Arcedino, mas no escritório, por exemplo, sempre que algum cliente aparece perguntando, tentando entender sobre planejamento patrimonial, eu tento entender dois cenários, né? Dois pontos. O cenário em que você está hoje, então se você está casado, se você não está, se você tem dinheiro, se tem patrimônio, onde que está esse patrimônio? Está no Brasil? Está no exterior? Enfim, você tem sócios? E para onde você quer estar? Quais são os seus objetivos? Então, você pretende casar? Você pretende se divorciar? Você pretende ter sócios? Você pretende colocar o dinheiro lá fora? Porque o planejamento ele não é nem estático e não é nem uma receita de bolo, né? Excelente. Eu penso igual, acho que a gente comunga da mesma ideia. O que é importante a gente falar, isso aí que você ponderou, Nil, é justamente o que eu sempre falo para os clientes. Não existe momento. Existem ferramentas adequadas para cada tipo de pessoa. A mesma ferramenta que às vezes vai servir para mim não vai servir para você. A sua estrutura, por exemplo, patrimonial é muito diferente da minha. Os seus investimentos, a sua visão de investimento, a sua visão de bens. Você, por exemplo, pode ter mais interesse em comprar imóveis urbanos. Eu posso ter mais interesse em comprar imóveis rurais. Então, até essa estrutura voltada, que a gente vai falar numa oportunidade em que a gente discute os tipos de holdings, ela vai ter esse cenário, ele tem que ser analisado de acordo com o perfil de cada cliente. Caso a caso. Caso a caso. Não existe receita de bolo. E um ponto importantíssimo que você falou. Existem tipos de holding, mas existem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar. Dentro do planejamento. Não é só holding. É importante a gente deixar isso claro, né, Giovana? Que quando a gente fala planejamento patrimonial, as pessoas... é holding? Também. A holding é um dos instrumentos. O planejamento patrimonial, por exemplo, começa no casamento. Né, Giovana? Conta um pouquinho pra gente de instrumentos de planejamento patrimonial voltado pro casamento. Você já discutiu isso com o seu noivo? Que, na verdade, no último episódio, gente, olha, ela nem noiva estava. Então, surtiu efeito a ameaça que ela fez aqui até e tudo mais, né? Surtiu muito efeito. O menino, olha, correu. Conta pra gente aí, Giovana. Vamos lá, Giovana. Eu tô expert no tema casamento, viu? Se eu já não era por conta da advocacia, agora, gente, começa o planejamento, desde o planejamento do casamento, não só o planejamento patrimonial. Sim. E realmente estou noiva. E foi uma discussão que a gente teve. Na verdade, foi uma conversa que... Engraçado, né? Eu sempre bato na tecla com os clientes que não é tabu, tem que sentar, tem que conversar, regime de casamento, qual vai ser a estratégia, como que você vai pensar dentro de casa com relação ao patrimônio. Uma coisa que foi curiosa é porque eu sempre entro na sala de reunião e a gente sempre conversando sobre regime de casamento e que não é um tabu, tem que conversar, tem que sentar, é uma conversa tranquila. E eu fiquei com receio de conversar sobre isso. Acontece. Sério? Depois eu vou te dar o meu testemunho. Você tá brincando? Santo de casa não faz milagre. Gaguejou? Dei uma gaguejada. Não acredito. Giovana, você é sempre tão impositiva, menina. Mas é porque essa questão do momento, a gente não tem momento certo pra falar sobre isso. E eu fiquei com um receio, eu não sabia se falava pela manhã, se falava no meio do jantar, eu não sabia como ia ser. Porque eu tô muito tranquila e muito acostumada a lidar com isso. Quando é pros outros. Não, e quando é pra mim, mas não quando é com outra pessoa. Mas olha que interessante, Arcedino. Olha que interessante o teu testemunho. Porque assim, acho que todos nós passamos por isso. Sim. Não é uma situação confortável, vamos dizer assim. Não é. E você consegue perceber... Nem um pouco. E você consegue perceber que, por mais que a gente, todos os dias, trate disso, trate
isso com muita naturalidade perante clientes, né? Você vê que, na verdade, assim, quando envolve sentimento, a coisa muda. Sim, completamente. E uma insegurança que eu tive, porque o meu noivo ele é engenheiro civil. Não tem nada a ver com a nossa atividade. E aí eu tive um momento em que eu falei, bom, vou ter que conversar, óbvio. Não dá pra casar sem conversar sobre isso. certeza. Não dá pra aceitar o regime legal, que é o de comunhão parcial de bens. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Não dá pra fazer sem se planejar, sem pensar, né? E aí, quando eu fui introduzir o assunto, eu dei uma gaguejada e etc. E ele tá super acostumado comigo falando disso o tempo todo, porque eu adoro falar sobre trabalho. A gente tá sempre, né? Não é como se a gente tivesse uma vida profissional separada da pessoal. E foi super tranquilo pra ele. Ele que me colocou à vontade, falou, não, amor, vamos conversar sobre isso mesmo. Então, o que você pensa, o que você não pensa? A gente tem uma diferença aí. Eu sou advogada, ele é engenheiro civil. A gente tem uma diferença de idade. A gente tem uma diferença, ele é de outra região. Então, a criação dele também é diferente. Cultural. Exato. Então, assim, é uma conversa que não necessariamente é fácil de introduzir, mas ela é absolutamente necessária, porque mais difícil do que discutir, do que debater, né? O regime de casamento antes de casar é discutir depois. Divórcio. Excelente. Divórcio. Eu posso falar por experiência própria também. Quando eu fui casar, eu tive essa conversa. Realmente não é uma conversa muito agradável quando se trata de nós, né? Sim. Quando falamos na nossa situação, com o nosso cônjuge, né? Com a esposa, enfim. Na época nós estávamos namorando ainda e decidimos casar. E ela me perguntou, porque ela não tem conhecimento jurídico, né? Ela é da área médica. E aí me perguntou quais são as opções, né? Quais opções a gente tem. E aí eu fui muito tranquilo, expliquei os 3 cenários, né? Mais comuns: comunhão total, a parcial e a separação total. E o que é interessante, eu acho que as pessoas não param para pensar nisso. Elas às vezes tomam a decisão baseada na situação presente e param de pensar, ou pelo menos de raciocinar, como o Nil falou, na situação futura. E você não precisa você pensar, eu vou casar em parcial porque a gente não tem nada, né? Não. Ou vou casar em separação porque ou comunhão total, porque, enfim, independente da razão, você tem que pensar, tomar essa decisão pensando no futuro, no que você quer daqui para frente, né? Exato. Ou no que vocês almejam com essa união. E se você tem uma noção, por exemplo, de negócios, eu sempre recomendo, olha, se é uma pessoa mais ativa na parte negocial, na parte de empreendimento, né, ser empreendedor, e a outra nem tanto, enfim, olha, começa a discutir a separação de bens, né? Inclusive foi o regime que a gente optou, mas não por minha decisão, foi a minha esposa que escolheu. E eu fiquei muito tranquilo com isso, porque nós tínhamos objetivos patrimoniais diferentes. E em momento algum a gente queria que um ou outro pensasse que aquela união seria por interesse. Então, às vezes a decisão de escolher a separação de bens é uma decisão voltada para o planejamento patrimonial. As pessoas não têm noção disso, mas engloba o planejamento patrimonial isso. E no interesse dos dois. E no interesse dos dois. Dos dois. Correto. E isso é importante deixar claro, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, o meu noivo ou minha noiva falou que quer casar em regime de separação total de bens. Porque ele tá pensando na separação. Tá pensando que eu estou interessado em alguma coisa. Que absurdo, acha que eu sou um interesseiro ou uma interesseira, né? Já aponta o dedo. E não é por esse lado, né? Eu acho que assim, existe sim, é claro, a gente não pode ignorar o fato de que existe sim uma tendência às pessoas pensarem que uniões que na verdade devem se pautar em sentimento, sim, elas têm caráter patrimonial. Na verdade, elas têm efeitos patrimoniais, né? Correto. Mas quando você vai eleger uma pessoa para conviver, certo? Você não vai casar com essa pessoa pensando em se separar, né? Então, só que você tem que pensar naquilo que é melhor para os dois em termos negociais e em termos de carreira. E quando você fala de comunhão, você comunga o patrimônio, é o patrimônio e as dívidas, né? O patrimônio não é composto só de ativo. Sim. Então, no caso do Arcedino... Olha só, é até interessante isso que você falou, Giovana, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil de arriscar mais. Eu arrisco mais em certos empreendimentos. A minha esposa já é mais comedida, ela é mais reservada, ela não tem tanto tino para arriscar. Então, por que eu poderia expor algo que ela conquista diante das minhas investidas mais
arriscadas, arrojadas, né? Sim, as pessoas têm perfis diferentes. Sim. Um arrojado, outro conservador, e isso, na verdade, é até bom, sim, porque traz um equilíbrio. Justamente. Né? Traz um equilíbrio e, às vezes, possibilita até crescimento em maior escala. Concorda? Porque o crescimento sempre está aliado ao risco. Boa. Nunca está dissociado. E tem mais um detalhe que as pessoas não pensam. Não é porque você pode optar pelo regime de separação de bens que isso vai impedir de você, por exemplo, comprar um imóvel junto com a sua esposa. Exatamente. Você pode ir lá e colocar o imóvel no nome dos dois. Eu fiz isso em uma ocasião com ela. De igual maneira, quando vendemos, foi da mesma forma. Houve a divisão. E o que é importante as pessoas terem em mente que o planejamento patrimonial não é só uma decisão, são várias, né? E é um contexto único. Né? Não existe um momento, é um contexto único e todas as decisões estão voltadas para o planejamento patrimonial. E essas ferramentas de planejamento a gente vai falar ao longo dos episódios que a gente vai gravando. Esse é o primeiro, é mais introdutório, do que envolve esse planejamento. E eu queria saber de vocês qual que na opinião de vocês, Nil e Giovana, a chave para as pessoas começarem a pensar em planejamento patrimonial. Não ensaiamos essa pergunta. Claro que não, né? Tanto que vai ter um suspiro aqui, mas vamos lá, né? Qual é a chave que as pessoas têm que começar a virar para pensar nesse assunto? Eu acho que a chave que as pessoas têm que começar a virar é tratar o dinheiro, certo? Sem nenhum tipo de tabu. Boa. E desvincular o dinheiro do relacionamento. Eu acho que as coisas andam juntas, porque, na verdade, assim, você ter condições financeiras vai te possibilitar um relacionamento mais estável. É fato, na verdade, que assim, a falta do dinheiro também traz desestruturação, inclusive familiar. Sim. Certo? A gente não pode negar isso. Mas, assim, você se programar com tudo isso, certo? É a melhor coisa que tem. É você ter o jogo aberto. Por exemplo, minha esposa é dentista. Também não é da área, é da área de saúde. Né? Também tem espírito empreendedor. Mais conservador, é óbvio. Até porque talvez, eu acho que para nós que somos advogados, a perspectiva em termos de negócios, ela se modifica. Porque a gente tem, talvez, uma visão dos reflexos que cada negócio pode ter. Eu acho que talvez seja macro, mais isso. Né? Isso, uma visão mais macro em termos de reflexos do que cada negócio que nós fazemos pode ter de resultado. E quem não é da área, então, talvez tenha um limite um pouco menor em relação a essa perspectiva, né, de reflexos. Mas, assim, tive absolutamente a maior franqueza possível em sentar com ela e conversar a respeito dessa questão de regime de bens, até porque eu já... Foi difícil? Não, nem um pouco. Nem um pouco pelo seguinte... E eu digo isso talvez de cadeira. Eu passei por um outro relacionamento onde isso foi muito complicado e onde eu nunca havia conversado a respeito de dinheiro, a respeito de divisão das coisas, a respeito de organização das coisas. E depois que esse relacionamento terminou, eu coloquei pra mim que assim, isso pra mim, premissa, né? A partir de hoje, em qualquer relacionamento que eu iniciar, vai ser premissa. Boa. Vai ser básico. Eu acho que as duas premissas básicas é ter diálogo muito aberto, porque se você quer construir uma vida em comum, você tem que ter isso com quem você está elegendo. Você não elege alguém para dormir todo dia do seu lado, conviver, dividir tudo o que você tem. E dividir tudo o que você tem, eu vou dizer para vocês o seguinte, não tem nada a ver com patrimônio, gente. Tem a ver com o teu tempo. Excelente. Né? Você está doando a tua vida para o outro. Excelente. E você, Giovana? Qual que é a virada de chave para as pessoas começarem a pensar no planejamento patrimonial? Para mim, concordo plenamente com o Nil, mas a virada de chave é o seguinte. Se você não pensar em planejamento patrimonial hoje, você vai ter que pensar ou se arrepender de não ter pensado em algum momento. Se não você, seus herdeiros, pessoas queridas. Se não seus herdeiros, seus funcionários, seus sócios. Se você não lidar com isso, outras pessoas terão que lidar. Tem uma frase que eu gosto muito que é: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Boa. Então, se você não olhar para o planejamento patrimonial hoje, amanhã, ano que vem, em algum momento da sua vida, você vai ter consequências daquilo. Então, essa para mim é a virada de chave mais clara, assim, é real, faz parte do seu dia a dia. Pagamento de imposto, investimento, sucessão, casamento, isso é a vida. O planejamento patrimonial, ele é a vida. Tá tudo interligado, né? Pois é.
Então, acho que esse é o ponto. A gente até pode ignorar a realidade, mas as consequências... Excelente. Acho que vou tentar fazer um gancho com o que a Giovana colocou e tornar mais simples para o nosso interlocutor. Vamos pegar um exemplo claro disso tudo, assim, um exemplo bem básico e bem claro. Vamos falar de sucessão e, assim, por exemplo, se você vem a faltar hoje, como fica toda essa estrutura? Porque o que acontece? Sempre que alguém vem a faltar dentro de uma união familiar, você tem um tempo em que as pessoas precisam processar aquilo. Né? E não é só questão de acerto patrimonial, de dinheiro, de inventário. Passar por um inventário já é um transtorno, porque sempre tem alguma complicação. Ou o cara tem dívidas, ou o patrimônio está comprometido por alguma circunstância e tudo mais, e aquilo fica travado. E, na verdade, existe um tempo, vamos dizer assim, até um tempo de luto, e que as pessoas não têm condição nem psicológica de conduzir negócios, entendeu? Então, você ter isso tudo estruturado de maneira a proporcionar conforto, certo? E não é só conforto financeiro, mas é tranquilidade para que as pessoas passem por aquele período difícil sem ter que pensar nessa organização. Eu acho que isso é o principal de tudo. Isso aí que você está falando, Nil, me lembra uma situação que eu gosto de perguntar para meus clientes. Vamos esquecer até uma parte do tributário e pensar em duas questões, que é aquela que eu falei, do tripé, que é a da proteção e da sucessão. Uhum. Não espere acontecer um problema com o seu patrimônio, onde você expõe ele de forma desnecessária, se você estiver bem protegido com um planejamento patrimonial bem feito, para você começar a pensar nisso. É a primeira virada de chave. Ou então, responda essa pergunta. Quem que você acha que cuida melhor do seu dinheiro? Você ou o Estado? Se você achar que é o Estado, beleza, não faz nenhum planejamento. Deixa do jeito que tá, que o Estado vai agradecer. Vai ficar com uns 10% aí do seu patrimônio, né? 8%, dependendo do Estado. Ou então, você tem a opção de deixar seus bens organizados e esse dinheiro que iria para o Estado você deixa para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, enfim, para quem você desejar gerir aquele patrimônio que você levou a vida inteira para conquistar, né? Então, eu acho que essas duas chaves podem transformar a vida das pessoas e elas não se dão conta disso. As pessoas, a maioria, esperam, falar, amanhã a gente vê isso, depois a gente vê isso. Mais para frente eu vejo. Quando meus filhos estiverem maior, eu penso nisso. Não, meu patrimônio não está em risco, enfim. Eu acho que não é por aí. As pessoas devem começar a pensar de uma forma ampla. Né? E a gente tem que pensar nisso, acho que você tem que pensar nisso de forma ampla, porque, na verdade, a todo tempo a gente tem muita instabilidade. Sim. Instabilidade, eu estou dizendo instabilidade externa, estou falando assim de economia, macroeconomia. Né? Por exemplo... Brasil, né? Brasil, olha aí. No político, nós abrimos aqui, nós começamos a falar instabilidade política, instabilidade tributária, inclusive. Sim. Né? Então, assim, a gente tem uma propensão a cobrar muito tributo, a ser pesada a mão nisso. Então, assim, se você se programa antes das coisas acontecerem, quem sabe você tem até um resultado muito melhor. Você encurta o caminho e, a longo prazo, essa operação, inclusive, esse planejamento todo, dependendo do volume do patrimônio que você tem, ela acaba se tornando autossustentável. Sim, em termos de, assim, olha, pagou o planejamento e reduziu a minha essa economia já pagou a conta. Demais. Eu vou ser um pouco técnica aqui, para a gente encerrar, mas um exemplo claro disso. ITCMD, ou ITD, enfim, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, que em cada estado chama de alguma forma, né? Se chama de um nome diferente. ITCD e ITCMD, as duas variações que a gente tem. Hoje, os estados podem cobrar o máximo de alíquota de 8% de ITCMD, de Imposto de Doação. Perfeito. Mas tem um projeto de lei, há algum tempo, para aumentar, para majorar essa alíquota para 20%. Nossa. Que a gente vai ficar dependendo disso. E aí, quando majorar essa alíquota, o que a gente vai fazer? Então, assim, a gente tá sujeito a todas as instabilidades políticas, econômicas, enfim. Instabilidades pessoais. Então, o planejamento é exatamente isso. É antecipar, olhar com carinho para o seu patrimônio, olhar com carinho para os seus herdeiros. E para essas variáveis externas, né? Sim. Exatamente. E não só a sucessão, né? Então, eventualmente, se você quiser também, pretende dentro da sua empresa fazer uma captação de investimento, ou você quer buscar recursos, investimentos estruturar lá melhor fora, o seu negócio, né?
Exatamente. Então, a ideia do Planeja Cash é exatamente essa. É a gente trazer aqui, falar de planejamento patrimonial. A gente vai falar aqui de dores, a gente vai falar de amores. E o planejamento patrimonial, ele é muito macro. O planejamento patrimonial, ele passa por todas essas áreas que a gente falou aqui e muito mais. A gente espera vocês aqui. É só o primeiro episódio de muitos. E estamos muito, muito felizes, muito animadas com essa expectativa. E com o projeto muito legal. Agradecemos a sua audiência, inscreva no nosso canal e compartilhe aí as nossas ideias. Eu acho que é uma forma interessante de propagar conhecimento. Obrigado, Nil. Obrigado, Giovana. Até a próxima, pessoal.